Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmão nesse dia, com a gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Nessa noite já quase aqui, né, o sol já está se pondo, aleluia, Deus venha abençoar a tua noite, os teus caminhos, aonde, né, a hora que chegar esta mensagem ao teu coração, né, sinta-se abençoado, tocado pela palavra do Senhor, amém? Falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo, amém? Final de mês chegando, culto de Santa Ceia, né? Quem ceia, quem participa do corpo do sangue de Jesus, né? Sempre no final do mês, amém? Quero deixar uma palavra hoje para os irmãos, que está em 1 Reis, capítulo 21. O que é andar contra a palavra de Deus, né? Como fazer para não errar? Como fazer para não entristecer o coração de Deus, certo? Quando a gente tem uma companheira, que nem eu tenho minha esposa, né? Você tem a sua esposa, ou se você tem seu pai que você ama, ou seu filho, se você ama, com certeza você ama seu filho. Se o seu filho te ama, a nossa intenção sempre é não machucar o coração do outro, certo? Então a intenção aqui é trazer a palavra para que nós não viemos, por causa de, muitas vezes até por falta de conhecimento, entristecer o coração de Deus. E aqui tem uma circunstância muito interessante, 1 Reis 21, eu já andei falando desse texto em alguns grupos, né, de WhatsApp, postando essa palavra essa semana. 1 Reis, capítulo 21, diz assim, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse-lhe este a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque esta vinha está do lado da minha casa. Eu te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Amém? Louvado seja Deus. Culto de Santa Ceia, né? Vinha, suco, Santa Ceia, ou suco, ou vinho, né? O corpo de Jesus. Aleluia. E aqui esse rapaz, né? O rei Acabe, ele veio a Nabote e queria comprar sua vinha. Ofereceu dinheiro, ofereceu uma vinha em outro lugar. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que quando o nosso inimigo ele não consegue nos derrubar, quando ele não nos consegue tirar da oração, quando ele não consegue arrumar uma contenda, inventar uma mentira da gente, ele vai tentar outras estratégias. Ele aqui tentou comprar, tentou trocar, né, a herança. Veja o que diz na sequência, ó, no 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Se você olhar em Levíticos, irmãos, capítulo 25, versículo 23, era proibido expressamente vender a herança que você tinha recebido de seus pais. Se você perdesse, tinha que dar um jeito de reavê-la. Lá diz o texto, você possa ler, depois se você quiser conferir, Levíticos capítulo 25, verso 23. Então o inimigo, quando ele não consegue nos derrubar, irmãos, né, por mentiras, ou nos matar num acidente, ou numa doença, o plano dele, o principal plano dele é nos tirar dos propósitos de Deus. De que maneira? Nos colocando contra Deus. O que eu falei para os irmãos no início, Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra. Quando nós andamos contra o que a Bíblia diz, nós estamos batendo de frente com Deus. Certo? E esse é o problema. Quer te dar mal, bata de frente com Jesus. A queda é certa. Aleluia. Então nós precisamos entender a palavra para não nos agradar. E quando a gente está querendo errar, Deus já vem e diz assim: meu filho, não é por ali, é por aqui. E ele vai usando a palavra, usa uma pessoa, usa um louvor, usa o Face, usa o YouTube, usa o WhatsApp, usa o TikTok, né? Tudo que é maneira, usa o culto, usa na rua, usa o microfone, usa rádio. Usa tudo que é meio para tentar nos alinhar pela palavra, irmãos. E aqui ele quis vender, Nabote disse não. Na sequência você vai ver que a mulher de Acabe, Jezabel, dá um jeito de matar esse rapaz. Aleluia? Mas ela paga o preço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para você: não ande contra a palavra de Deus, porque o inimigo vai tentar fazer isso se você crê em Deus, se você crê na palavra, ele vai tentar distorcer. Aleluia? E aqui é fazer nós ceiar ou vender a nossa herança, o nosso direito, né? Porque se tu negociar a tua herança aqui, tu não tem lá. Aleluia. Se tu obedecer a palavra de Deus aqui, tu não herda lá. Assim a Bíblia nos ensina, quem crê na palavra, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso andamos contra a palavra de Deus. Aleluia. E o inimigo quer tirar nossa herança, e ele tenta nos botar contrário à palavra de Deus. E aqui ele tentou, e ele não conseguiu, porque ele sabia que na Bíblia dizia que não podia vender herança. Então o diabo colocou isso no coração de Acabe, né? Você está entendendo? Para você entender um pouquinho mais a palavra do Senhor, se você olhar no livro de Daniel, capítulo 6, eles queriam, né, matar Daniel e não tinha como. O que eles fizeram? Temos que matar Daniel, temos que prender Daniel. Como é que vamos fazer?
Eles não achavam jeito, não achavam maneira. E diz assim o versículo, ó, no versículo 4, ó, então os presidentes e satrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Veja bem, não tinha como arrumar pecado para ele. O que eles fizeram? Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos na lei do seu Deus. Aleluia. Então aqui eles tinham que achar um pretexto na palavra de Deus para botar Daniel contra Deus. É o único jeito, esse rapaz não erra, ele é fiel. Então nós vamos o quê? Vamos tentar derrubar a palavra. Qual foi o plano? Não orar. Qual foi o plano? Não orar. Por 30 dias não orar. Quem orasse seria jogado na cova de leões. E ele foi jogado, mas ele não deixou de orar. Percebe que o inimigo tentou corromper o caráter de Daniel. Onde é que eles procuraram? Na Bíblia. Na lei do Deus de Daniel, que seria, né, a palavra. Aleluia. Você perceba as artimanhas do inimigo quando ele não consegue nos vencer de uma maneira, quando ele quer nos comprar não consegue, quando ele bota pecado diante dos nossos olhos, dizemos não, isso não e não. Então o que eu vou fazer? Então ele vai na palavra. Aleluia. Ele vai na palavra tentar distorcer. E aqui foi o que eles disseram. Como é que nós vamos pegar esse Daniel? O único jeito é nós achar na lei do Deus dele. Lá eles descobriram que Daniel tinha que orar. Então eles imporam uma lei. Não, por 30 dias ninguém vai orar. Por quê? Porque isso entristeceu o coração de Deus. Daniel ia dizer, não vou orar porque senão eu vou morrer. Daniel não estava nem aí. Sadraque, Mesaque, Abednego também não está nem aí. Vai nos prostrar diante de uma imagem? Não vou nos prostrar. Então tu vai morrer. E o Kiko? E o que eu tenho com isso? Faz o que tu quiser. E não negaram o Senhor. Então a artimanha do inimigo nos dias de hoje é o que, irmãos? Nos colocar, aleluia. Deixa eu virar aqui um pouquinho para do sol, irmãos. Nos colocar contra a palavra de Deus. Tentando fazer nós deixar de orar, de obedecer a palavra, de jejuar, de pregar o evangelho, né, de postar aquilo que agrada ao Senhor nas nossas redes sociais, por exemplo, quem tem, né? Louvado seja Deus. Então o propósito foi esse, né? Tirar Daniel da oração. Então nós vamos orar. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, ó Pai, neste momento eu venho em oração, chegar diante a Tua santa e poderosa presença, com cada irmão que vai acompanhar este vídeo, Senhor. Vai de encontro com cada coração, vai despertando força, vai despertando fé, Senhor. Não permita que sejamos dilubriados pelo inimigo, que o Teu Santo Espírito vem nos dar, Senhor, entendimento da Tua palavra. Nós cremos no poder que é no Teu nome, no poder que é na Tua palavra, Senhor. Abençoa a cada irmão de chegar este áudio, esta mensagem, este vídeo, Senhor. É para a glória do Teu nome, é para a honra da Tua palavra, Senhor. Que possamos estar firmes na fé, seguindo a Tua palavra, seguindo a Tua vontade. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, nesta noite, neste momento, aonde chegar esta mensagem, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe teu lar, a tua noite, teus caminhos. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Crê na palavra. Não volte atrás. Entendeu a palavra? Amém. Fica com ela. Não troque ela por nada. Não venda, não troque, não negocie. Não negocie tua herança. É lá. Deus tem. Paz seja no teu coração.